No começo do século XIX, além do desenvolvimento do capitalismo industrial, uma circunstância internacional ajudou a acelerar a decadência dos impérios ibéricos. Era a política de Napoleão que tinha a Europa a seus pés. Ao entrar triunfalmente em Berlim em 1806, Napoleão havia decretado o que se chamou de bloqueio continental. A França exigiu que Portugal declarasse guerra à Inglaterra. Ela queria que Portugal incorporasse sua frota à esquadra francesa, fechando seus portos aos navios britânicos e confiscasse os bens dos súditos ingleses que viviam em seu território. O governo português ficou em situação difícil. Se atendesse à França, romperia uma antiga e sólida aliança com os ingleses e correria o risco de ver a colônia americana invadida. Se rejeitasse as exigências de Napoleão, Portugal seria ocupado por suas tropas. O príncipe regente Dom João inventou um jogo de simulações. Portugal fingiria atender à França e fingiria declarar guerra à Inglaterra. Napoleão descobre a farsa. O governo inglês propôs então que a corte portuguesa se transferisse para a colônia americana. E enquanto Napoleão acertava secretamente a divisão de Portugal com a Espanha, a Inglaterra se comprometia a fazer a transferência da família real e da corte para o Brasil. Com a família real instalada no Brasil, nosso país passa a ser a sede do governo português. Algumas medidas tomadas trouxeram muitos benefícios, como a instalação de fábricas em nosso país, o que antes era proibido, a criação do Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real e a fundação de escolas de medicina. Para adequar o Brasil a uma sede de Estado, Dom João realizou uma série de atos. O primeiro desses foi a Carta Régia, que abria os portos a nações amigas. Depois, para dinamizar a economia, foi revogada a lei que proibia a instalação de indústrias. Além disso, foi iniciada a construção de estradas e a melhoria dos portos. Essas medidas, no entanto, não provocaram desenvolvimento do setor industrial, pois este não reunia condições para competir com produtos ingleses que invadiam o mercado. Foi assinado entre Portugal e Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, que diz respeito ao estabelecimento da tarifa de 15% para as mercadorias inglesas que entrassem em território português, mas lembrando que as mercadorias portuguesas entravam com uma taxa de 16%. Foi estabelecido também o Tratado de Aliança e Amizade, em que ficou determinada a extinção do tráfico negreiro para o Brasil. Em consequência desses tratados, a burguesia portuguesa entra em decadência e começa a se enfurecer com o governo português. Enquanto isso, na Europa, Napoleão tenta dominar a Rússia, porque esta rompeu o pacto colonial, mas foi derrotado, entre os inimigos, pelo frio. Após a queda de Napoleão, o Brasil foi promovido à posição de Reino Unido a Portugal e Algarves, acabando totalmente a condição de colônia. Os comerciantes burgueses estavam passando por dificuldades e realizaram a Revolução do Porto, em que impuseram uma monarquia parlamentar, onde Dom João renunciava ao poder. Diante da situação, Dom João e toda a corte se retira para Portugal, em 26 de abril de 1821, deixando apenas seu filho, Dom Pedro, no governo do Brasil. Desde a vinda da família real, foi plantada a semente para a independência do Brasil, que viria a acontecer um pouco mais tarde. Em 2008, comemoram-se os 200 anos da vinda da família real, um acontecimento importante que contribuiu para que o Brasil deixasse de ser uma simples colônia e passasse a ser um país independente.